Oi, gente, bem-vindos a mais uma Symbio BR Talks. Nessa edição, a gente está contando com a presença do Aruan Prudenciati, um grande, quer dizer, já é um grande nome na biotecnologia brasileira e um dia será um dos grandes empresários do Brasil. Ele é engenheiro de bioprocessos pela Unesp e agora ele é CEO ou COO? É Eu, CEO eu, mesmo. CEO da Crop Biolabs. Hoje ele vai estar falando um pouquinho para a gente como foi o processo de criar essa empresa, de desenvolver um produto em biotecnologia no Brasil, que a gente sabe que é meio complicado. Em algumas edições passadas, a gente já teve a presença da Mona falando aqui sobre a BioLinker e do Guilherme com a experiência dele em fundar uma empresa de biologia sintética voltada para educação. Aruan, a nossa tela é toda sua. Sinta-se à vontade. Maria, obrigado, obrigado, gente. Ô, Maria, eu vou te convidar para sempre que eu for apresentar alguma coisa, você fazer a introdução minha, porque maior que isso, não, meu, pelo amor de Deus. Na verdade, a ideia é trocar uma ideia mesmo. Eu não vim falar de empreendedorismo, eu vim falar de desenvolvimento de produto, que pode ser uma empresa, sim, mas pode ser um produto dentro de uma grande empresa. Então, eu posso ser um funcionário de uma empresa desenvolvendo um produto lá, um P&D aplicado, né, de uma grande corporação, ou eu posso abrir a minha startup. Então, se aplica a ambos os casos, né? Eu sei que às vezes as pessoas não têm vontade de empreender, mas têm vontade de fazer pesquisa aplicada. E com um cenário acadêmico que muitas vezes não incentiva isso ou não oferece vagas o suficiente para isso dentro da universidade, a gente acaba indo buscar fazer isso em empresas, né? Então, hoje é dia 30, eu estava assistindo a Argentina na Copa do Mundo aqui para dar uma secada, ver se eles não perdiam a classificação, mas não deu certo, né? Foi 2-0, até onde eu vi estava 2-0, não sei se mudou. Então, vou compartilhar minha tela aqui, para a gente falar um pouquinho de desenvolvimento de produto, tá? Confirma para mim se dá para ver. Estamos vendo sim. Tá, né? Beleza. Então, de novo, desenvolvimento de produto, gente, é aplicado. Se você quer trabalhar com P&D, você fala assim, putz, eu gosto muito de biotech, eu gosto muito de biologia sintética, quero trabalhar com isso na minha vida, mas quero fazer pesquisa aplicada com isso, ou então não vislumbro que tem uma carreira dentro da universidade para mim nesse momento do país. Vou fazer, então, essa pesquisa em uma empresa, no setor privado, ou vou abrir a minha própria empresa, tá? Então, aqui se aplica a ambos os casos. Eu vou falar de metodologia de desenvolvimento, tá? E um pouquinho diferente do que a gente está acostumado na academia, existem algumas coisas que são muito diferentes quando a gente fala em desenvolvimento aplicado, né, no setor privado. Principalmente são relacionados a tempo, a custo, a velocidade, a qualidade, né? E quando eu falo qualidade, eu estou falando de gestão da qualidade, de controle de qualidade, tá? Então acontece muito. Eu vou dar um exemplo aqui de um dos clientes da Crop. Não vou falar o nome desse, mas depois eu cito alguns onde está desenvolvendo uma terapia avançada. O que é um produto de terapia avançada? Dentro da Anvisa, a gente tem classificações de produtos biológicos, tá? Então, tem saneantes, tem cosméticos, tem medicamentos, e tem os produtos de terapia avançada. O produto de terapia avançada é uma CAR T-cell, é uma terapia de célula-tronco, tá? Uma terapia gênica, isso é um PTA que a gente chama. Recente, tá? RDC que regulamenta o produtos de terapia avançada, RDC 508, 2021. A gente está falando de uma coisa muito recente na Anvisa, no Brasil, tá? Então, eu tenho clientes que estão desenvolvendo essas terapias, importam gente da universidade para fazer isso, pesquisadores que acabam de sair de um doutorado, de um pós-doc, e chegam lá, eles têm que, de alguma forma, passar por um processo educativo sobre controle de qualidade, sobre desenvolvimento ágil. Então, é um pouco disso que a gente vai falar, tá? Então, a Crop surgiu, inclusive, de um Agile, tá? Não foi de um projeto do Agile, mas foi de um grupo de pessoas que participava do Agile Unesp Brasil, né? Então, a gente participava, tive uma curta passagem lá, e a gente participava lá, conheci meu sócio, meu atual sócio, né? A Crop tem 2 sócios, conheci o Lucas, e a gente começou a empresa. E a gente partiu de uma hipótese, e lógico, não começamos assim, a gente foi moldando o que a gente faz hoje ao longo do tempo, nenhuma ideia nasce pronta, né? A gente vai falar disso. A gente começou de uma seguinte oportunidade de mercado. A gente viu o seguinte, tem muitas pesquisas aí que mostram que uma porcentagem muito grande das inovações em biotecnologia, elas acabam morrendo.
O que significa a inovação acabar morrendo? É que ela não vira um produto, ou ela fica na etapa clínica, ou na etapa pré-clínica, ou na etapa de pesquisa básica. Tá? E olha que doido, né? Esses 78% das inovações que morrem, elas não morrem sem gastar dinheiro, não. Tem um estudo que mostra que só no passado foram investidos 10 bilhões de dólares em produtos de biotech que não deram certo. Olha que doido isso, né? E geralmente essas inovações elas morrem na etapa pré-clínica, que é aquela etapa que a gente ainda não está fazendo estudo em humanos, a gente está um passo atrás, fazendo estudos no laboratório, estudo em animal, tá? E quando a gente olha para esse gráfico, que tem gente que chama de Vale da Morte, né? A gente entende o seguinte, ó. Eu estou olhando para um outro monitor aqui, porque é onde está a apresentação para mim, e vocês estão nesse. Então, assim, tem esse gráfico, o que ele mostra? Aqui nesse eixo vertical, ele está mostrando dinheiro, tá? Financiamento. E no eixo horizontal, o tempo. Qual que é a ideia? Você geralmente começa uma nova ideia em biotech com algum investimento, ou da universidade, te fornecendo uma estrutura, uma bolsa de mestrado, enfim, um PIP da FAPESP, tá? E com o tempo, você vai gastando esse dinheiro, concorda? Só que, diferente de uma empresa tradicional, uma empresa de biotecnologia, vocês já devem saber disso, ou um produto em biotecnologia, ele passa um tempão em desenvolvimento, principalmente em biologia sintética. O tempo que ele fica em desenvolvimento, ele não gera lucro, ele não é vendido, porque ele está sendo desenvolvido, mas ele gasta dinheiro. Então, é por isso que esse financiamento ele vai caindo ao longo do tempo. Chega um momento que ele fica negativo, que você começa a não ter mais aquele recurso, tá? Começa a ficar negativo, você tem que captar mais, né? Isso aqui, geralmente, pelos estudos, acontece na etapa pré-clínica, tá? Que é aquela etapa de bancada. E aí, as ideias morrem aqui, por isso que chama Vale da Morte. É aqui onde as inovações acabam morrendo. As que conseguem passar, chegam no mercado, viram produto, começam a subir, gerando lucro, vendendo, né? Venda, faturamento, aquele produto é vendido. E aí começa a dar lucro e fica positivo de novo. Só que a gente tem um passo importante aqui, que é para sair, né? Como sair do investimento público-privado inicial e chegar no mercado. Então, é aí que o desenvolvimento de produto entra, de forma a reduzir o tempo que você gasta nessa exposição negativa e reduzir o recurso que você precisa para fazer isso. Como? Através de método, através de várias coisas que a gente vai falar aqui nessa apresentação. Tá? Então, a grande missão da Crop é ajudar outras empresas nessas etapas iniciais de desenvolvimento. Então, a gente é um laboratório externo, pensa na gente como um P&D externo das empresas. Tanto uma empresa de terapia avançada, como eu falei para vocês, quanto de cosmético. Alguns dos nossos clientes que desenvolvem coisas em biotecnologia hoje são, né? Vou citar alguns aqui. Hospital Albert Einstein, Klabin, Kimberly-Clark, né? Para quem não sabe, a Kimberly-Clark é aquela do papel Scott, o papel toalha, tá bom? Brio, tem algumas de cosméticos. Então, citando aqui um panorama de alguns nomes conhecidos, são esses. Então, essas empresas, o que elas estão buscando? Validar um novo produto, seja ele uma terapia de célula-tronco, uma CAR-T-cell, um novo cosmético, entendeu? Em menor tempo possível, de forma mais ágil, para passar esse Vale da Morte. Então, toda a missão da nossa empresa, da Crop, então esse aqui, no fundo, é o Lucas, que é o meu sócio, e o resto aqui é o pessoal que está conosco na caminhada, né? A nossa grande missão é fazer isso, tá? É ajudar essas outras empresas a desenvolverem esses produtos. Então, eu trago para vocês aqui, não falando sobre a nossa empresa, mas falando sobre o que a gente aprendeu nesse caminho para tornar esses desenvolvimentos mais ágeis e mais custo-efetivos. Tá? Só para um pouco de história para vocês conhecerem a gente, o projeto em que a gente começou a trabalhar, onde a gente captou um PIP da FAPESP, né, um PIP 1, depois um PIP de fase 2, para quem não sabe, o PIP é um investimento aqui da FAPESP, da de São Paulo, né, que é um dinheiro em subvenção, 200 mil na fase 1, 1,5 milhão agora na fase 2, né, para você desenvolver uma ideia e é um recurso não reembolsado. Né. O PIP financia só uma startup? Não, o PIP financia até empresas de 200 funcionários. Então, se eu sou funcionário de uma empresa e eu quero ter um PIP para desenvolver um produto novo, eu posso? Claro que pode. Né? Então, e as pessoas às vezes não aproveitam isso, mas é uma possibilidade. Então, nossa ideia inicial do negócio era usar uma biofábrica, uma planta, tá? Para produzir uma molécula aí para colesterol ruim, tipo o Golden Rice. Vocês conhecem, né, o Golden Rice. Então, é nesse nível, tá? A gente avançou, depois a gente descobriu que uma planta, um tomate que tinha um medicamento, a gente acabou passando pelo mesmo problema do Golden Rice, que é nenhuma farmacêutica quer vender tomate e nenhuma empresa de tomate quer vender remédio.
Então, fica num limbo que a gente ficou meio perdido e a gente foi pivotando ao longo do tempo. Depois disso, a gente começou a aproveitar só a molécula, que é uma coisa que a gente ainda desenvolve hoje aqui, está atualmente em estudo pré-clínico, né, em animais. Então, a molécula por si só, produzida de forma recombinante, mas não mais em plantas, em outros tipos de chassis, né, agora a gente usa de forma diferente. Então, a gente saiu um pouco dessa inovação que era tão radical a ponto de não ter fit com o mercado e muito menos com o regulatório, tá? E essa trajetória na Crop, ela começa quando eu volto de um intercâmbio. Eu estava na Universidade de Louisiana, nos Estados Unidos, e venho para o Brasil, entro num grupo do Agile, o Agile Nesse Brasil, conheço o Lucas. Nas discussões ali para ter ideias de projeto para o Agile, surgiu essa ideia do tomate, isso gerou um negócio, que gerou um PIP, e aí a gente foi pivotando a partir daí, lapidando. E a gente descobriu que o nosso forte era prestar serviço. Empresas vinham nos buscar para ajudá-las a desenvolver alguma coisa. E a partir daí foi modulando o modelo de negócio, encontramos uma oportunidade, que é que empresas, laboratórios, prestadores de serviço no Brasil é um cenário muito carente, em que nos Estados Unidos os CROs, né, Contract Research Organizations, já existem há muito tempo, e aqui isso ainda é meio incipiente. Então a gente viu essa oportunidade e a gente montou uma operação para fazer isso. Então, só para vocês entenderem. A gente passou pela Roche Farmacêutica em um projeto de aceleração. Isso aqui foi bem no começo, a identidade visual ainda estava até diferente daqui a hoje, foi tipo assim, o primeiro mês da ideia, então lá a gente apresentava pitches, né, do modelo de negócio. Então, resumindo, pessoal, qual que é a nossa missão hoje? Nossa missão é ajudar a transformar a ciência em produto. Então, a gente é um laboratório, presta serviço do desenvolvimento até o registro. Então, nós já registramos produtos de terapia avançada em parceria com outras empresas, nós já registramos cosméticos, saneantes, tá? Muitos desses produtos que eram ideias e viraram negócios e estão no mercado hoje, que passaram pela Crop, são produtos que vieram da academia. E muitas vezes, inclusive, vieram de cientistas da academia. Pessoa que estava no mestrado, pessoa que estava no doutorado. Quando eu estava no mestrado, eu não vislumbrava muito essa oportunidade, não sabia que, de repente, o que eu fazia podia virar um produto e como isso podia acontecer, tá? Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui de empresas que saíram de um contexto acadêmico e hoje estão no mercado, captando investimento, tá? E de produtos também. Então, uma delas é a Novomi. Eu não sei se vocês conhecem, mas Novomi, eu gosto bastante do pitch dessa empresa aqui. Eles dizem que, enfim, eles engenheiram medicamentos vivos, né? Eles produzem um chassi ali, secretor de uma proteína terapêutica para ficar na microbiota intestinal. Então, a gente já conhece essa história, a gente que é da biologia sintética já conhece isso, né? E eles fazem isso na prática, transformando em produto. Mas olha que doido, né? A biotech demora tanto para virar um produto que a Novomi não tem nenhum no mercado. Aliás, o tratamento, né, da Novomi, o produto da Novomi que está mais avançado está em fase 1. Então, esse aqui é o pipeline, fase 1 de pesquisa clínica, tá, gente? Então, está bem avançado, deve estar uns 5 anos de pesquisa, né? Mas ainda não é um produto, não gera caixa. O que isso significa? Que a Novomi nunca vendeu R$1. A Novomi nunca vendeu R$1. Mas olha que louco, mesmo sem vender R$1, a Novomi já captou 33 milhões de dólares por 10% da empresa, sem ter nenhum produto no mercado. O que isso mostra? Que o valor de uma ideia... Então a pessoa geralmente me fala, putz, mas eu não vou criar um produto em biotech, não vou abrir uma empresa, porque demora muito para ter resultado. Porque demora muito para desenvolver. Mas, na verdade, o resultado não vem só quando você termina o desenvolvimento. O resultado ele vem ao longo da jornada, né? Então, não demora tanto assim, não. Óbvio, gente, eu estou mostrando aqui uma empresa americana, um cenário dos Estados Unidos, diferente, tá? A gente não vê um investimento desse aqui no Brasil, mas tem investimentos que também vale a pena citar e eu trouxe aqui em seguida. Uma brasileira, não sei se vocês conhecem, saiu da Unicamp, da USP e da Unicamp. Uma das fundadoras é a Caroline Caide, indico aí para vocês convidarem ela para vir aqui, ela é excelente. Vi de perto a Vairo trabalhou já com a Crop, né? O outro fundador é o Hugo também vem da carreira acadêmica, mas a Caroline mais ainda, porque veio do doutorado, trabalhava com o Zika vírus e junto com a Maiana Zatz, né, a professora Maiana Zatz, e eles descobriram lá que o vírus, que um vírus de Zika, né, um Zika vírus, ele conseguia, de alguma forma, ser neoplásico, ou seja, causar morte de células tumorais. Então,
A partir daí surge um produto, né? E eles estão em desenvolvimento, captaram já investimento, está na casa dos milhões de dólares. Estão no Brasil, né? Sede na USP. Então, é um case aqui para a gente olhar do Brasil. Um outro que eu gosto do Brasil é a Apta. A Apta, que também é uma startup do fundo da Vesper Ventures. Procurem aí depois, Vesper Ventures. É um fundo que só investe em biotecnologia e tal. A Apta, ela é uma empresa que saiu de um mestrado do Caio, que é o fundador. Tá? Eles fazem terapêutica aí com base em RNA, né? Muito legal. Um outro caso que saiu da Unicamp, de 2 alunos de doutorado da Unicamp, lá do CQMed, né, da Unicamp. Se tiver alguém do CQMed aí, deve conhecê-los, o Rafael e o Jader. Eles fizeram assim Biomics. Aqui já é do agro, trouxe um exemplo do agro para mostrar para vocês. Então, eu fiz isso para a gente entender que tem possibilidades de, no Brasil, você desenvolver coisas em biotech. Vocês mesmos falaram aí da Mona, ela já veio aqui. A Mona é um case, né? Então, tem como fazer desenvolvimento de biotech no Brasil. Empresas grandes fazem, como eu falei para vocês, clientes da Crop, Albert Einstein, Klabin, Kimberly-Clark, coisas em biotech, né? Mas também tem como você abrir uma empresa e desenvolver um produto assim. Então, esse é um exemplo. Para a gente começar, e assim, isso aqui foi um resumo, tá começando agora. Não, tô brincando, mas tem... agora que a gente vai falar de conteúdo propriamente dito. A primeira coisa que eu queria dizer sobre como fazer isso é que a difusão da inovação é tudo menos linear. Seja a inovação, de novo, gente, chama atenção para isso, né? Seja um produto que eu estou desenvolvendo em uma multinacional ou a empresa que eu estou criando. A difusão disso, ela não é linear. O que significa dizer isso? Significa que, mesmo que eu tiver toda a comprovação de eficácia que o meu produto funciona, testei na clínica, curou o paciente com Covid, né? Um exemplo aqui. Não significa que, por isso, vai ganhar mercado. Tem vários cases de produtos validados, com comprovação de eficácia, com comprovação de segurança, que não chegam no mercado e não difundem, não são difundidos. O que depende da difusão da inovação? Depende de muitas coisas que não só a validação tecnológica, né? E quando a gente está na pesquisa acadêmica, a gente geralmente está pensando na validação tecnológica daquilo. Quando a gente desenvolve o produto, a gente tem que entender que a difusão não é tão linear assim. Tem outras coisas que são necessárias para a gente olhar com atenção. Então, eu elenquei aqui alguns erros que eu acho que as pessoas geralmente cometem, que a gente viu isso acontecer, que a gente cometeu na hora de criar um produto. Tá? Eu trouxe alguns e vou mostrar para vocês. O primeiro erro que eu acho que as pessoas cometem, né, e que a gente já cometeu, é achar que a ideia do produto precisa ser incrível. Geralmente, lógico que as ideias incríveis, elas ganham mais os holofotes, a gente ouve falar mais delas. Então, a gente tem uma ilusão de que precisa ter uma ideia milagrosa aí para desenvolver um produto. Mas, na real, não é assim. A maioria das ideias não são incríveis. Uma aqui que eu cito para vocês é o Facebook, tá? O Facebook, quando ele surgiu, já tinha outros produtos parecidos, né? Já tinha outros produtos parecidos. O que diferenciou o Facebook da maioria foi a forma de executar, né? De ficar numa universidade e depois ir expandindo. Um outro exemplo mais familiar aqui para a gente, né? A Ginkgo, né? A Ginkgo é um case de que as pessoas falam de boa execução, geralmente. Essa aqui é uma foto de quando a Ginkgo fez o IPO, que abriu o capital na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que é a Nasdaq, né? Então, eles colocam lá na Times Square todas essa publicidade. Eu acho incrível esse slogan, inclusive, né? E se você pudesse crescer tudo, né? Dando uma alusão aos micro-organismos, eu acho bem legal. A Ginkgo, pessoal, o conceito de você fazer engenharia genética em micro-organismos para que isso aumente o rendimento, para que isso forneça um bioproduto diferente, esse era um conceito que a literatura já conhecia, né? Então, a gente não olha, o nosso olho não brilha com a Ginkgo quando a gente fala em validação tecnológica. A gente não acha que foi milagroso, mas a gente acha que a execução foi muito boa. Tem uma história de que os fundadores da Ginkgo, eles fecharam 3 contratos antes, né, de ter a ideia desenvolvida. Então, basicamente, é chegar nas empresas, né, clientes, e falar assim, se eu pudesse fazer isso aqui para você, você compraria? Compraria. Não, então assina aqui, que se eu conseguir, você vai comprar. Aí ela assina lá. Com esses contratos fechados, a gente chama isso de carta de intenção, eles foram nos investidores e mostraram, eu preciso de tanto para desenvolver, se eu conseguir desenvolver, eu tenho aqui 3 clientes já certos. Então, esse tipo de coisa, e gente, isso aconteceu faz tempo, né? Hoje se fala mais em carta de intenção, no passado não se falava tanto. Então, acho que a Ginkgo fez isso
num momento pioneiro, no cenário de biologia do mundo, inclusive, assim, de empreendedorismo biológico do mundo, né, empreendedorismo científico, e de uma forma muito boa. Então, a gente geralmente coloca que a gente precisa de uma boa execução, mas uma ideia que seja boa o suficiente, e não milagrosa. Então, pensando em desenvolvimento de produto, acho que é o primeiro erro que a gente geralmente pode cometer. Até aqui, beleza? Tá acompanhando, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Depois disso, gente, acho que o segundo erro que a gente pode cometer aqui é começar sem antes avaliar. Vocês concordam comigo que a gente vai ficar um tempão desenvolvendo algo de biotech? Anos de pesquisa, gastar dinheiro, né? Um produto, um serviço, a gente vai trabalhar bastante naquilo. Então, eu acho que se a gente começa sem avaliar, na euforia, putz, se tiver essa ideia, vamos fazer e tal, eu acho isso um erro. A gente pode perder muito tempo, tá? Então, o que eu penso? Eu penso o seguinte, se a gente tiver uma reta em que, na esquerda, a gente tem a primeira ideia que vem à mente, e na direita a gente tem que esperar a ideia perfeita, eu gostaria de estar no meio dessa reta. Não fazer a primeira coisa que venha na mente, mas não esperar a ideia perfeita. Por conta do que a gente já falou, não tem ideia milagrosa, né? Também por conta de que ideias boas, elas geralmente não nascem prontas, né? Elas vão sofrendo moldes, elas vão sofrendo, vão sendo cortadas as suas arestas até que ela fique de uma forma adequada para o mercado. E geralmente isso só acontece com a prática, porque é na prática que você vai recebendo feedbacks, né, do seu cliente, de quem você está desenvolvendo, e vai corrigindo as imperfeições. Um exemplo disso é a Netflix, tá? Eu não sei se você sabe, mas a Netflix, que hoje é esse monstro, né, ela começou alugando DVDs pelo correio, tá? Então, você alugava um DVD no site, o cara ia lá e te mandava pelo correio o DVD. Então, imagina que loucura isso que deve ter sido. A Netflix, ela evoluiu para a plataforma de streaming bem depois. Quando eles começaram aqui o aluguel de DVDs pelo correio, eles não imaginavam o que poderia acontecer dali, que poderia surgir uma ferramenta de streaming, por exemplo. Então, é por isso que essa reta, ela coloca o seguinte, né? Não espera a ideia perfeita, mas também não precisa fazer a primeira que vier na sua mente. Então, esse é o segundo aqui. O terceiro, que eu acho que um erro que eu acho que a gente comete, e muito a gente que vem da academia, e a gente que vocês que estão aqui assistindo, eu sei que vocês são muito técnicos, tá? Eu tive passagem pelo Einstein, pós-graduação, eu sei que a galera que gosta de biologia sintética é uma galera muito boa tecnicamente, né? Não é qualquer um que faz a faculdade que vai para essa área de biologia sintética, vocês sabem disso, não é fácil, né? Então, eu acho que tecnologia a gente manja muito. Isso leva a gente a querer começar pelo desenvolvimento da técnica, da solução, tá? Então, putz, eu desenvolvo aqui uma nova rota metabólica, mas eu não sei exatamente para que eu quero fazer isso. Eu não começo pelo problema. Então, geralmente, o que é indicado? É pensar primeiro no problema que você quer resolver, e aí depois você pensa em qual solução, se é biologia sintética, se é, sei lá, espectrometria de massa, se é, sei lá, o que eu vou usar para resolver isso? Porque quando eu começo pela solução e eu tento encaixar isso num problema, pode ser que não seja a melhor solução. Tem outras tecnologias mais fáceis, mais baratas, mais rápidas, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com começar pela solução e não pelo problema. Tem um dos fundadores da Y Combinator, que é uma incubadora de biotecnologia aí, reconhecida no mundo, que ele fala o seguinte: quando você começa pela solução e não pelo problema, você tem o que eles chamam de SISP, Solution in Search of a Problem. E eles falam o seguinte, que não é que isso não tem como dar certo, mas quando eles fizeram um estudo e olharam as top 1000 startups que passaram pela YC, e passam 1000 por ano, é uma coisa de louco, né? Todas começaram pelo problema, e as mais bem-sucedidas também. Então, é uma tendência. Agora, eu vou trazer uma coisa contrária aqui. Vocês conhecem essa pessoa aqui, ó? É a Jennifer Doudna. É a criadora, né, uma das pesquisadoras que descobriu o mecanismo de CRISPR, né? Ganhou um prêmio Nobel por isso. A Jennifer Doudna abriu uma empresa, não sei se vocês sabiam. E a Jennifer Doudna captou 20 milhões de dólares no primeiro aporte. Tá? Ela começou pela solução e não pelo problema. Ela começou descobrindo a tecnologia para depois ver onde que ela vai usar isso aí, que doença que ela vai tratar, enfim, qual a finalidade dessa tecnologia. Óbvio que se você for um ganhador do prêmio Nobel, isso aqui pode funcionar. Mas para a gente que está aqui na universidade, meros mortais, né, eu acho que o mais adequado e o que a tendência mostra é que empresas que começam e produtos que começam sendo pensados
pelo problema e não pela solução, tem mais vantagem de ter sucesso. Tá? Bom, falamos dos erros e agora eu trouxe um seguinte ponto que eu acho muito importante. Quando eu estava na pós-graduação, na graduação, passava muita coisa na minha cabeça de ideias de novos produtos, ideia de produto. Pô, e se eu usar essa rota para produzir isso? Pô, e se eu fizer isso? E se eu fizer essa edição? Pô, e se eu vi um artigo? Se eu transformasse isso em produto? Só que eu ficava muito perdido em não saber exatamente como avaliar se aquela era uma ideia boa ou ruim. E, de novo, eu acabei de dizer para vocês que a gente vai ficar um tempão desenvolvendo uma coisa em biotech. Então, não é melhor que a gente pense antes, a gente avalie? Então, eu criei critérios, pesquisei bastante, reuni critérios que eu acho que são critérios muito bons para a gente usar para avaliar ideias. E eu trouxe aqui para mostrar. Tá? O primeiro critério que eu acho que a gente tem que usar, você pode aí fazer dar nota de 0 a 10 para alguma ideia de produto que você tenha, tá? Se você está trabalhando numa empresa, você pode aplicar esse método. Eu acho que o primeiro critério é quão grande é o mercado. Então, quando a gente pensa em tamanho de mercado, é o seguinte, muitas vezes eu quero trabalhar falando em saúde, né? Vocês vão ver que eu falo muito em saúde, que, bom, é a minha área acadêmica, é a área onde eu atuo, mas pensando em saúde, às vezes eu quero criar uma solução muito grande, robusta, para uma doença que é muito rara, ou que tem baixíssima incidência. Isso pode ser um problema, tá? Porque pensando no quesito humanitário, seria incrível. Mas lembrando que para qualquer produto chegar ao mercado, ele tem que passar o Vale da Morte, significa que ele tem que atrair investimento. Eu preciso me preocupar com quanto de usuários ele pode impactar no futuro. Quão grande que é esse mercado? Vale a pena? Um mercado que vale a pena? Tem um tamanho suficiente? E as formas de você estudar isso, tem algumas, tá? É você calcular, por exemplo, qual é a economia que você proporcionaria. Então, vou te dar um exemplo. Hoje o SUS gasta com teste, informação real que eu ouvi da secretária da saúde do SUS, tá? Lá em Brasília, eu ouvi essa informação num evento que eu fui. Eu falei, gente, hoje a gente gasta mais de 10 milhões de reais por mês com teste de HIV. O SUS gasta isso. Só tem um lugar no país que produz, que é a Fiocruz. Se eu conseguisse produzir alguma coisa de alguma forma, biologia sintética, usando alguma via de sinalização de biologia sintética que a gente conhece, quanto de economia que eu poderia gerar para o SUS? Bom, se o SUS gasta 10 milhões por mês, isso dá 120 milhões no ano. Sei lá, se custa 10 e eu conseguir vender por 5, ele economizar metade, pô, eu estou economizando 60 milhões por ano para o SUS. Isso é um tamanho de mercado bom. Então, é uma forma de quantificar isso. Eu quantifiquei o tamanho de mercado pela economia que eu gero. Ou então, eu posso quantificar pelo preço por paciente. Ó, tem 1.000 pacientes com essa condição. Se eu cobrar 10 reais de cada, qual que é o meu mercado anual? Essa é uma forma de calcular isso aqui. Outras formas são você procurar relatórios. Tem relatórios na internet aí que a gente acha, do próprio Ministério da Saúde, tem internacionais também, relatórios de incidência de doença, relatórios de tamanho de mercado, tá? Tudo isso tem já na internet. Procure aí, quando você estiver desenvolvendo um produto, tá? Eu vou dar 2 cenários para vocês que eu acho que vocês vão gostar. Então, ó, pense o seguinte. E eu tirei isso aqui de um livro chamado Risk, tá? Tá aqui embaixo, ó. User Guide to Drug Development, tá? Do Michael Gilman. Ele colocou 2 cenários. Ele falou assim, ó, primeiro cenário. Você está desenvolvendo um oligonucleotídeo, né? Que é administrado de forma intratecal em bebês para promover splice alternativo e corrigir mutações em proteínas específicas. Nossa senhora, né? Mirabolante demais, mas muito louco, né? O segundo, tem uma molécula inibidora de imunoquinase para artrite reumatoide. Já existem outras moléculas inibidoras de imunoquinase para artrite reumatoide no mercado. Isso aqui não é uma inovação tecnológica. Lógico que é um instrumento difícil, mas já existe, tá? A gente sabe que seria possível acontecer, né? Já esse número 1, esse cenário 1, poxa, para desenvolver isso, tem um risco associado, né? É difícil, não tem nada igual. O que vocês acham que para um investidor, se você fosse o dono da empresa, ou se você fosse um investidor investindo em startups, qual que você acha que o investidor ia preferir aqui? Qual que vocês prefeririam? Qual que vocês investiriam o seu dinheiro? No primeiro ou no segundo? Então, é isso que ele coloca no livro. E qual que é a resposta para esse questionamento? Segundo o autor, né, o Michael Gill, ele fala o seguinte, ó,
o cenário 1 é mais atrativo. Tá? Falando em tamanho de mercado, o cenário 1 é melhor. Por quê? Porque apesar dele ter mais risco, então aqui, ó, risquinho verde, risco, apesar dele ter muito mais risco, esse risco, ele cai de forma muito grande nas primeiras etapas de pesquisa pré-clínica. Uma vez que você valida isso na pesquisa pré-clínica, por exemplo, você tem um risco muito menor para a pesquisa clínica, pelo próprio mecanismo ali. E o custo, ele sobe depois, né? Só que o risco cai muito. Então, é sempre uma razão entre custo e risco. Só que o cenário 2, o que ele está falando é o seguinte, ele está falando assim, ó, o risco, tudo bem, ele está aqui e tudo, mas pense assim, como já existem outras moléculas que atuam da mesma forma, tem um investimento comercial muito grande depois que você chegar no mercado. É muito competitivo, tem concorrentes, tem competição, tem outras empresas que fazem. Então, segundo o Michael Hillman, o cenário 1 seria melhor. Porque, apesar do cenário 2 o risco cair bastante, né, o risco ser menor, você tem, na verdade, um ganho de custo muito alto depois do desenvolvimento. Então, o cenário 1 é mais atrativo. Olha que louco, né? A gente tende a achar que o cenário 2 é mais atrativo nesse caso. Mas, na verdade, segundo o autor aqui, é o cenário 1, né? E eu concordo com ele. Próximo critério, tá, pessoal? A gente tem mais 1, 2, 3, 5 critérios. Próximo critério. Quais as evidências de que o problema existe? Esse aqui eu acho que é o mais importante de todos, tá? Você já pensou o problema que você quer resolver. Beleza, mas qual que é a evidência de que aquilo realmente é um problema? Quando a gente está escrevendo uma tese de mestrado, uma iniciação científica aí, a gente geralmente pesquisa na internet e vê lá, oh, essa é uma doença que mais mata no Brasil. Mas, assim, a gente tem uma referência sobre isso da internet. A gente chama isso de desk research, né? A gente pesquisa com dados da internet. Mas a gente nunca foi falar de fato com aquele paciente, ou com aquele usuário, ou com aquele médico, o que de fato acontece na prática, né? Na prática clínica. Por que na prática clínica aquele médico não está satisfeito com o tratamento que tem hoje para uma doença específica? Né? Como que a gente faz isso? A gente pergunta para eles. E através dessas perguntas, a gente gera evidências de que esse problema existe. Se ele existe ou não. Tem um método que Steve Blank criou para fazer isso, chama Customer Development. Um desenvolvimento centrado no usuário, né? Então, quando a gente, antes de criar qualquer coisa, pergunta para o usuário o que ele precisa e a gente mostra o que a gente tem de proposta de valor para ele falar se aquilo atende ou não antes da gente começar a desenvolver. Básico, né? Parece básico depois que você descobre isso, mas a gente fica muito tempo na academia gastando muito dinheiro e gastando muito tempo nosso pesquisando alguma coisa que a gente não viu se o mercado realmente precisa, se tem evidências de que os usuários precisam daquilo. Então, acho que esse é um critério muito importante, gerar evidências robustas de que o problema existe. Depois disso, essa ideia tem novos insights? Vai dando nota de 0 a 10 para esses critérios aqui, tá? Para a sua ideia aí. Se tem novos insights, seria um 10, né? Então, a gente sempre procurando ideias que têm aí alguma inovação. Depois disso, é uma plataforma. O que significa ser uma plataforma? Vocês falaram da BioLinker. A BioLinker é uma plataforma. Significa o seguinte, que não é uma solução única. Se aquilo der errado, eles podem pivotar e fazer outra coisa. Isso diminui o risco. Se eu sou uma empresa que estou desenvolvendo uma molécula, estou desenvolvendo uma molécula, putz, o risco é muito grande, porque se aquela molécula não dá certo, a empresa acaba, né? Mas quando eu desenvolvo, por exemplo, uma bactéria capaz de expressar qualquer molécula de forma rápida, isso é uma plataforma, porque se uma coisa, se para uma condição, se uma molécula específica der errado, eu tenho para outras alternativas. Então, ser uma plataforma geralmente valoriza a sua ideia de produto, tá? É simples de entender. Você diminui o risco e torna escalonável, porque você investe X, mas você faz A, B, C, D, né? Não faz só uma coisa. Depois disso, pessoal, qual que é o risco tecnológico? Na literatura já tem alguma coisa falando sobre, a gente geralmente se desanima quando a gente vê, né? A gente pensa numa ideia e vê um artigo com aquela ideia. A gente fala, putz, já fizeram. Mas, na verdade, é bom que já fizeram. Porque se ninguém tivesse feito ainda, eu ia duvidar. Eu ia falar assim, putz, se ninguém fez ainda, será que é muito arriscado? Será que não dá certo? Será que não tem mercado? Né? Então, é interessante quando alguém já fez o que a gente está pensando, tá? Então, avalie aí o risco tecnológico. Depois disso, é protegível? Né? A gente precisa entender se é protegível, se a gente pode fazer uma patente ou uma propriedade intelectual de alguma forma. E tem algumas formas de você proteger a sua ideia intelectualmente. A gente geralmente tende a achar que patente é uma boa coisa. Quem que acha que patente é bom? Ter patente é bom?
Pensa aí, ó. Na academia tem aquele indicador da pós-graduação, né? Que tem a publicação e tudo, mas tem a patente. Quanto mais patente você tiver, melhor. Então, isso leva a gente a entender que patente é bom. Na prática, o que isso fez com o cenário acadêmico, né? Fez que tivesse muita patente publicada, mas nada licenciado no mercado, ou muito pouco licenciado de fato no mercado. Esse indicador de produtividade ligado à patente estrutural na universidade fez a gente entender que patente é uma coisa boa. Patente pode ser uma coisa boa, mas nem sempre. Principalmente se você está querendo começar uma empresa. Pelo seguinte, tá? Vamos dizer que você cria uma coisa e você patenteia aquilo. Então, eu criei e fiz a patente. Quando você patenteia, você tem que publicar. Você publica aquela patente. Então, todo mundo vê como você faz. Só não pode fazer igual. É meio assim, a pessoa fala, ó, tá vendo aqui, ó, eu faço assim, ninguém faz igual, hein? Tá publicado aqui. No INPI ou em uma base internacional. Daí, vamos supor que vem uma Roche, uma Novartis da vida, uma Pfizer, começa a fazer igual você. Você tem a patente. E aí, o que você vai fazer? Você vai brigar juridicamente com uma Pfizer? Como fazer isso, né? A Pfizer tem mais advogado do que você tem ano de vida, tipo assim, entendeu? Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, muitas vezes o melhor é o segredo industrial. Você não falar como faz do que patentear. Outra coisa é, a patente vai durar 15 anos, e depois dos 15 anos? Então, quanto mais tempo você puder manter em segredo industrial, ao invés de patentear, melhor. E as pessoas geralmente confundem isso com o seguinte, né? Eu já vi muito, a pessoa fala assim, ó, eu não posso falar para ninguém aqui minha pesquisa de iniciação científica, né? Minha ideia, não posso falar para ninguém. Só que tem um problema, tá, gente? Ideia é commodity. Eu não estou falando para você guardar sua ideia em segredo, estou falando para você guardar seu produto em segredo, tá? A ideia é commodity, você tem que falar mesmo. Você tem que falar para as pessoas te ajudarem, para você colaborar, desenvolver. Não é tão simples transformar uma ideia em um produto, tá? Então, tenha isso em mente, que a ideia é commodity, não tenha medo, né, de pedir colaboração, etc. E aí, pensando em como você valida a sua ideia de produto, como você avalia esses critérios, tem aqui o Customer Development. Eu vou trazer bem brevemente aqui para a gente encerrar. Procure mais saber sobre isso. Não sei se vocês sabem, mas hoje o PIP da FAPESP, se você é aprovado no PIP, você tem que passar por um treinamento que a FAPESP dá sobre Customer Development. Olha que doido, né? Tem aulas lá e cada aula eles falam de um ponto desse aqui. É um modelo criado por Steve Blank, você acha na internet gratuito, tem vídeos ótimos dele mesmo, tá? Explicando isso aqui. E fala o seguinte, o primeiro passo quando você cria um produto ou uma empresa é você fazer a descoberta de quem é o seu cliente ideal. Então é no papel mesmo, você começa a rabiscar as suas hipóteses. Putz, eu acho que o meu cliente ideal, ele é aquela pessoa que trabalha em um hospital, ele tem 35 anos, ele é do sexo masculino, entendeu? Então, crie uma persona de quem é seu cliente ideal, crie essa hipótese e vá falar com essas pessoas. Vá perguntá-las se aquela proposta de valor que você está criando as interessa. E não é vender, tá? Então, é diferente de eu chegar e falar assim, ó, não, compra essa caneta, porque... Não, é assim, ó. Se eu tivesse uma caneta que escrevesse melhor, que fosse mais leve, que tivesse mais tinta, te interessaria? Deixa ela falar. Ela pode falar assim, não, a caneta que eu tenho já é suficiente, entendeu? Então, é isso que é fazer o Customer Discovery seguido do Customer Validation. Cria uma hipótese de quem é seu cliente ideal, vai perguntar para ele se ele gostaria de ter aquilo que você está desenvolvendo. E isso é um processo interativo, tá? Ele se retroalimenta. Você pode descobrir que não é aquele. Aí você volta, cria outro perfil, vai de novo. Vocês já devem saber disso que eu estou falando, né? Mas esse que é as primeiras etapas aqui. Depois que você realmente tem um indício de que aquele seja seu cliente, você vai vender para ele, né? Você desenvolve o produto. E aqui a gente está falando de um mínimo produto viável, tá? MVP, né? Que é aquele produto mínimo que você pode vender para alguém. Lembrando, né? Mínimo produto viável não é uma coisa que não dá para usar, é uma coisa que dá para usar, tá? Mas que, poxa, tem algumas funcionalidades que ainda não estão totalmente prontas. A Crop começou assim, né? A gente prestava um serviço com um prazo longo, a gente tinha um preço mais caro, até a gente ia azeitando a coisa, normal, tá? Não tinha direito um financeiro, entendeu? Então, essas coisas acontecem. Depois disso, você tenta vender. Quando você vende alguma coisa, pode ser vender o seu produto de fato ou uma carta de intenção lá da Ginkgo, lembra? Você consegue ter evidências robustas de que você pode criar o seu produto, pode passar mais tempo desenvolvendo, pode investir mais dinheiro, pode criar uma empresa, né? Então, esse aqui, segundo o Steve Blank, é o modelo mais inteligente de você fazer desenvolvimento de um produto.
Gente, se eu pudesse resumir o que eu estou falando aqui para vocês, tá? Eu acho de verdade que a gente, vocês que estão me assistindo aqui, vocês que estão aqui no dia de hoje, vocês conhecem muito a tecnologia. A gente da academia conhece muito a tecnologia. Pô, a gente estuda um monte lá. Eu acho que a gente precisa ainda aliar isso ao conhecimento que a gente já tem vindo com o tempo aí, com esses últimos tempos. A gente está adquirindo, que é um conhecimento de desenvolvimento de produto. E quando a gente fizer isso, eu acho que a biologia sintética vai dominar o mundo aí. Então, eu acho que tem muito potencial para essa área. Eu acho que falta a gente aplicar um pouco mais o nosso conhecimento em produto. Eu acho que está perto disso acontecer, tá? E eu sou um entusiasta disso aí. Então, faça o seguinte, avalia primeiro a sua ideia, começa pelo problema, valida com o seu cliente final, avalia se tem mercado suficiente para aquilo, e aí sim você gasta mais tempo da sua vida e mais dinheiro, público ou não, criando o seu produto. Então, é isso que eu queria falar. Eu sempre deixo aqui o meu contato, falta um M aqui do ponto .com, tá? Podem ficar à vontade aí para falar comigo. Gente, queria agradecer, obrigado pelo convite, super legal essa iniciativa de vocês, espero que dê muito certo aí, tá? Muito obrigada, Aruan, pela tua presença. Foi muito legal tudo isso que você trouxe, muito interessante. Inclusive, eu achei a parte que você falou sobre criar o seu produto. Não lembro se era criar o produto, criar o cliente ideal. Tem uma. É bem comum na história, né? De quando você não tem a fonte, você às vezes tem que criar e ir atrás da sua própria fonte e acaba validando alguns novos métodos de contar histórias, que é o caso de uma historiadora que eu gosto muito, que ela queria escrever. Todo mundo sabia que mulheres tinham lutado, mulheres russas tinham lutado contra os nazistas na Segunda Guerra. Mas ela não sabia onde encontrar essas mulheres, então ela foi catando de uma por uma até pegar os relatos e colocar tudo num livro. Achei bem interessante da forma que você expôs também. É, Caso alguém tenha perguntas, pode abrir o microfone e fazer diretamente pro Aruan. Eu tenho uma, mas eu tô tentando lembrar o que era. Pode ir, Maria. Oi, Eruan, tudo bom? Eu adoro perguntar para amigos que são fundadores, assim, como é, foi essa mudança de estar na pós-graduação e ter que desenvolver muitas habilidades, skills diferentes, né, sendo CEO. Você tem alguma dica de o que foi mais importante ou como foi essa transição para ti? Tenho sim. Eu até queria fazer um comentário, Maria, obrigado pela sua pergunta. Quando a gente coloca os cargos, geralmente a gente de startup coloca CEO ou coloca os cargos em inglês, é porque a biotecnologia ela mira muito no investidor externo, né? Então a gente geralmente tenta trabalhar a identidade visual, o escrito na rede social, os cargos, a estrutura de governança em inglês. Eu queria fazer esse comentário porque eu lembrei de uma pergunta que eu recebi e era uma dúvida que eu tinha, pode ser dúvida de mais alguém. Ô Maria, é muito louco, tá? Porque é o seguinte, na academia a gente não trabalha muitas das skills que a gente precisa, principalmente na área de gestão, tá? E gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão do negócio, tá? E quando a gente começa e a gente vai na coragem mesmo, sem saber, né? Os problemas começam a aparecer. E isso tira a gente do sério, desperta ansiedade, a gente fica nervoso, às vezes não dorme de noite. E, eu tive muito isso, e até ainda tenho hoje, mas eu acho que com o passar do tempo a gente vai criando uma casca e a gente vai aprendendo na prática. Então, hoje, problemas que acontecem que lá atrás, 1 ano ou 2 anos atrás, para mim, seriam de tirar meu sono, hoje já não tiram muito mais, né? Então, isso é muito doido. Uma vez olha que história engraçada, né? Porque eu tinha uma dúvida muito grande quando a gente começou a descobrir que o tomate não era o melhor caminho para o nosso negócio, no que eu focava. Se eu mantinha a prestação de serviço, se eu mantinha só o desenvolvimento da ideia, se eu fazia um ou outro, se eu fazia os dois. E eu cheguei para um grande amigo meu que é de um fundo de investimento, que é um dos fundadores da Vesper Ventures, e falei para ele o seguinte, falei, Gabriel, o que você faria? Ele falou assim, cara, essa pergunta que você está me fazendo, eu não sei responder. Não é uma pergunta trivial.
Ele falou assim, isso aí que você está com problema, onde eu foco o meu negócio? Isso aí o Bill Gates também tem, o Elon Musk também. Assim, são perguntas difíceis, complexas, que não tem uma resposta óbvia. Então, não sei se eu respondi, mas eu acho que não é óbvio as coisas, os problemas não são óbvios, tá? Eles aparecem e a gente, às vezes, só descobre que eles têm quando a gente está na prática lá. E a gente só aprende depois que passa por eles e vai criando uma casca. Então, lógico, a complementação técnica, né? Fazer um MBA, sei lá, um curso de gestão de projeto, puxa, isso ajuda demais. Mas ali a prática é o que dá a casca na gente, tá? Eu acho isso. Tem duas perguntas já a mais. Eu quero só tirar uma lasquinha e continuar um pouco essa discussão, porque é da mesma temática. Aqui nos Estados Unidos é bem comum que tem uma pessoa que está na academia, ela tem uma ideia e ela vai encontrar seu cofundador ou cofundadora, mas essa pessoa tende a virar CSO, né? E se fica junto com uma pessoa que é CEO, que é muito savvy de administração, de negócios, de management, né? Mas você da academia virou CEO, não CSO. Tem uma diferença? O que você faz agora é majoritariamente fundraising? Ou você está, assim, colocando muitos chapéus e aprendendo? Como que é isso para você? Ótima pergunta. Perfeito, boa constatação, né? A pessoa vem da academia, ela vai para a área técnica, né? Ela vira a fundadora científica do negócio. Só que no meu caso, aconteceu o seguinte, o meu sócio também é da área técnica, fez doutorado, e ele é um cara muito mais técnico do que eu sou, tá? Não só de conhecimento sobre a tecnologia, mas também de habilidades tecnológicas mesmo. Então, o Lucas hoje é o nosso responsável técnico, manja demais, tá? E o meu perfil é um perfil mais ligado a negócio, mais ligado à parceria, mais ligado a comercial, crescimento. Então, hoje, é por isso que a gente dividiu assim desde lá do começo, né? Agora, uma pergunta legal, né? Se eu fico mais em fundraising, a gente tem que... Eu acho que seria importante a gente diferenciar duas coisas. Tem a empresa de propriedade intelectual, que é aquela empresa, por exemplo, uma Vairo, que eu mostrei aqui, né? Essa empresa de propriedade intelectual, ela vive de financiamento privado ou público, então fundraising mesmo, para sobreviver e desenvolver seu produto. A Crop não é essa empresa. A Crop é uma empresa de geração de caixa. Então, existe a empresa de propriedade intelectual, não fatura, né? Ela só capta investimento para desenvolver, e a empresa de geração de caixa, que ela sobrevive através da venda, da geração de receita. Ela vende um produto, ela presta serviço. É o que a Ginkgo é hoje, né? Ela de alguma forma, está alavancada, mas ela gera caixa, ela vende, né? Divulga faturamento, etc. Então, tem dois tipos de negócio diferentes. Hoje, eu sou responsável pelos processos da empresa aqui de comercial. Existe um comercial formado na empresa, a gente tem vendedores, né? A gente tem um setor de marketing. Então, ficam abaixo do meu chapéu, né? Marketing comercial. Tá? E, de um outro lado, governança. Então, estruturar processos empresariais. Uma startup de propriedade intelectual, geralmente, não tem muito processo. Cada um faz um pouquinho, cada hora ajuda uma coisa. Quando a gente está falando de geração de receita, tem que ter um processo, tem que ter uma forma de mandar uma proposta comercial pré-estabelecida, tem que ter uma forma de entrar em contato com o cliente, tem que ter um script de ligação padronizado, tem que ter um financeiro que emite nota fiscal. Então, esse é o meu chapéu aqui, entendeu? Então, a gente tem que diferenciar isso. Deu para responder? Muito legal, muito obrigada. É bom te encontrar de novo. A Maria estava lá com a gente no começo da Crop, né? Não faz tanto tempo, mas era o começo, pensando em tamanho de empresa e poxa, eu sou super agradecido até hoje, Maria, sou seu fã. O Guilherme mandou aqui no chat, agradecendo, elogiando a palestra e perguntando se você pode contar um pouquinho como que a Crop está atualmente. Guilherme, muito obrigado. Então, hoje eu vou contar um pouco da nossa estrutura, tá? A gente tem um laboratório aqui na cidade de Botucatu, interior de São Paulo, né? É um laboratório que ele está reblado, isso significa que ele é parte da Anvisa nos testes, né? Então, REBLAS é Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde. Significa que os nossos testes de eficácia e segurança são testes reconhecidos pela Anvisa, tá? E a gente é pioneiro no setor que a gente trabalha, que é com terapias avançadas e medicamentos, a ter um laboratório reblado no país. Geralmente só tinha fora, né? Então, é um laboratório em Botucatu. A gente tem uma equipe de P&D de 3 analistas e um gestor, que é o meu sócio, o Lucas. No comercial, a gente tem
2 vendedores e uma pessoa em marketing. Então, essa é a equipe hoje, para você conhecer um pouquinho aí da nossa estrutura. Não sei se isso responde a sua pergunta aí, Guilherme. Nossa, muito legal. Eu não sabia que a Crop estava desse jeito, né? Tão. Qual seria a palavra? Tava tão no pam do Brasil, assim. Eu achava que Ó, vocês estavam mais na parte de desenvolver alguma coisa, não estavam tão. Eram, legal. digamos que, referência. Legal, a gente tem que separar o desenvolvimento da propriedade intelectual, como eu estava falando para a Maria, uma empresa como, por exemplo, sei lá, a Vairo, que eu mostrei aqui, e empresa que gera caixa. Então, a gente não desenvolve coisas nossas para o futuro, né? A gente presta serviço, um laboratório de prestação de serviço e de desenvolvimento de tecnologias terceiras. Então, esse que é o nosso modelo de negócio. E sobre isso que você falou, né, da gente ter enfim, tá com o laboratório e tudo, foi uma luta, tá, né? O Lucas, que é meu sócio, ele foi o cara que mais lutou, a equipe dele também, porque para você ser reblado, tem uma série de etapas que você tem que passar, da vigilância sanitária fiscalizando, da Anvisa te fazendo uma auditoria. Então, passar por essas auditorias foi um desafio. E falando da construção do primeiro, né, você ter a demanda para depois fazer, que é o que a gente estava falando de começar pelo problema, a gente só investiu no laboratório e na acreditação de qualidade do Reblas, né, quando nossos clientes começaram a pedir isso. Então, como a gente era novo, como o que a gente fazia era novo no país, meio que os meus clientes, eles aceitavam me contratar a Crop, sem ter participação, sem ser reconhecido pela Anvisa, por exemplo. Só que chegou num ponto que eles falaram assim, cara, agora não dá mais, eu só vou te contratar daqui para frente se você tiver a certificação aí, o Reblas, tiver o sistema de gestão de qualidade, X, enfim. E a partir da demanda do cliente, ele falou assim, se você tiver, eu compro, a gente foi atrás de fazer. Então, a startup tem que fazer muito isso. Começa pela demanda, pelo problema, para depois você investir na solução, criar o produto, o serviço. Ou, tava mutado. Vitor, você pode abrir seu microfone ou você pode mandar aqui no chat. Boa noite, obrigado pela palestra, gente. E, Aruan, eu queria te perguntar hoje, assim, eu sei que vai ser uma pergunta meio bola de cristal, tá? Mas, assim, a gente tem uma grande crise de TI se aproximando na área de informática, né? E isso está se propagando por todo o mercado. E aí a minha pergunta eu não sei se você está acompanhando, a maioria das empresas de TI estão demitindo, tipo, 20% do pessoal. Ah, tá. Não é uma crise no TI, né, mas é uma crise no setor de investimento em TI, né? Mas, aí, então, a minha pergunta você acha que, primeiro, a informática, não bioinformática, perdão, vai sofrer com isso agora? E o Brasil, assim, a gente tem espaço para receber capital do Brasil para o Brasil? Ou a gente vai montar uma startup? Se vai montar uma startup, é melhor já pensar só fora? Excelentes perguntas, Victor. Perfeito. Perguntas de quem está de olho aí, quem está maduro sobre o mercado. Eu vejo o seguinte, vamos falar de mundo, depois vamos falar de Brasil, né? As empresas de por que as empresas de tecnologia estão fazendo layoffs e por que são elas que a gente mais vê isso nos holofotes? Porque são as que mais têm funcionários, as que mais têm crescimento e as que mais estão alavancadas, que a gente chama. Estar alavancado é quando você, por exemplo, você fatura R$100, você empresta 200 por mês, né? Você faz uma dívida do dobro do seu faturamento, você se alavanca para crescer. Você pega esses 200 e começa a investir e contratar gente. São as empresas mais alavancadas. E aí, quando a disponibilidade de capital no mundo cessa, elas têm que fazer layoffs. Vamos trazer para o Brasil. Se você lembrar, quem investe em renda fixa aí deve saber. Se você lembrar um tempo atrás, a gente estava com uma taxa de juros muito baixinha, perto dos 2%, 3%. O que significa isso? Que não compensa eu guardar dinheiro, compensa eu gastar esse dinheiro ou investir em empresas. Só que agora a gente está num cenário em que a gente tem uma taxa de juros, uma Selic, 13%, quase 14%. Faz com que eu queira investir meu dinheiro na poupança. Quase que é melhor eu investir meu dinheiro num título público, na poupança, do que investir numa empresa. Então, a disponibilidade de capital diminui e a inflação crescendo no mundo todo, taxa de juros elevando no mundo todo. Disponibilidade de capital diminui, os investidores preferem guardar o dinheiro onde é mais seguro, na renda fixa, do que investir em empresas.
né, e uma rentabilidade ainda boa, acaba o capital para as empresas, elas começam a fazer layoffs. Então, esse foi o cenário que a gente viveu, a bolha do Venture Capital e a bolha das startups, e biotech sofreu muito com isso, porque pandemia, saúde bombou, você vê os investimentos em biotech crescendo assim, um valuation esticado. Uma empresa acabou de nascer com um valuation de 100 milhões de dólares. Você vê isso muito, né? E agora as coisas estão voltando ao real, né? Estão voltando à realidade, no que eu digo, né? E a segunda pergunta, se tem espaço? Tem espaço cada vez mais. Vou dar um exemplo. A Crop teve um term sheet, né? Então um contrato de investimento com um fundo brasileiro chamado Vesper Ventures. A Vesper é um fundo brasileiro que só investe em biotecnologia. A Vairo, a Apta, a Simbiome, que são de lá. Investiu $1 milhão em cada uma dessas startups que eu estou citando aqui. Essas startups são brasileiras. Tá? Então, o que eu penso? Se você está mirando no investimento semente até $1 milhão, tem espaço no Brasil. Vesper Ventures, Fundo Pitanga, Green Rock, todos estão investindo em biotech. Se você quer... Bom, esse é o primeiro passo. Quando você entrar num fundo desses, uma Vesper Ventures, por exemplo, o que o fundo vai fazer? Ele vai te preparar para captar lá fora. Tá? O fundo vai modular a sua empresa de forma a captar lá fora, porque é só lá que você vai encontrar um investimento de $15 milhões, 20 milhões. A gente precisa. Então, o que eu acho? Começa por aqui no Brasil, começa com subvenção pública, PIP, um FINEP, que tem bastante, né? Depois vai para um fundo brasileiro e aí sim começa a se armar para um fundo internacional. Respondida a pergunta? Não, respondido, mas é porque, por exemplo, se você focar no agro, o agro é Brasil, né? Tipo, seria a solução Brasil. Então, não faz muito sentido, de repente, focar lá fora. Faz porque todo mundo quer dinheiro, mas... Isso também tem muito agro, né? Pelo menos a agricultura é muito forte também no resto do mundo. Sim, mas a gente tem que mudar, a gente tem que entender o seguinte, né? Que apesar do mercado consumidor, ou do mercado produtor ser no Brasil, a disponibilidade de capital está no mundo, em dólar. Então, o que vai acontecer é, mesmo que você quer atuar no Brasil com o seu produto final, com a sua tecnologia, o investimento ele pode vir de fora. E provavelmente é onde o capital vai estar mais disponível para você. Então, um fundo americano investe em você, mesmo que você quer atuar no Brasil depois. Não tem problema nenhum. Então, o mercado é uma coisa, a disponibilidade de capital é outra coisa. Né? Obrigado. Posso fazer mais uma pergunta? Eu estou muito empolgada, assim, é um privilégio ter um pouco do teu tempo, né, Aruan? Então, só usar um pouquinho mais desse tempo disponível, que eu adorei a pergunta que o Vitor fez. E eu estava pensando que teve recente, né, uma empresa aqui chamada Patagônia, que decidiu abrir uma ONG, né? Tem tipo um fundo non-profit que botou tudo que não é usado para a empresa rodar, vai ser agora nesse fundo meio para não fins lucrativos, né? É uma empresa muito grande, são bilhões aí de dólares indo para esse fundo. E é interessante porque todo mundo está indo going public, né? E a Patagônia falou que eles estavam going purpose. E tem agora um pouco mais, pelo menos eu tenho visto aqui, né? Um pouco de discussão com fundos para impacto social, ou empresas que não são só for profit, elas são for profit, mas são para benefício público. Então, é entre non-profit e profit. E tu acha que isso tem espaço no Brasil? Você está vendo esses empreendedorismo social ou com VCs que estão mais interessados em impacto ou biodiversidade? Como que estão essas coisas no Brasil? Ótima pergunta também, né? Bom, eu entendo o seguinte. Eu conheço, né, o case da Patagônia, ela trabalha com, quando a gente fala de ROI, né, retorno sobre investimento, a Patagônia fala de social ROI, né, retorno do capital, do impacto social através daquele capital, né, é o SROI. Tem empresas no Brasil que já exploram SROI, uma delas é a SDW, Safe Drinking Water, que é da Ana Bezerra, Ana que tem 24 anos, é Forbes Under 30, ganhou prêmio na ONU, é mãe, né? Então, ela é uma menina sensacional, convidem ela para vir aqui, eu falo bastante com ela, a gente troca bastante ideia.
ela trabalha com SROI. Ela é uma empresa que capta investimento e ela oferece para o investidor o retorno social. Ela fala o seguinte, ó, cada real que você investir em mim é um copo de água para uma família do semiárido nordestino, né? Esse que é a proposta de valor dela. É assim que ela capta investimento. Acho fantástico, fenomenal. E eu me lembro, e é uma história engraçada agora, né, de bastidores, assim, um dia que eu estava lá na Vesper Ventures, em Florianópolis, na sede do fundo, e eu estava, uma sala e as startups compartilham a mesma sala. E eu estava lá com uma startup do lado e estava apresentando um pitch, era do agro, essa startup, eles estavam apresentando um pitch para um fundo de investidores, né? Eu estava ouvindo, assim, né? A gente vai ouvindo de fundo. E era muito louco, porque eu estava prestando atenção no pitch e o cara do fundo, ele parou o pitch e falou assim, viu, muito legal essa tecnologia que vocês estão desenvolvendo, né? Muito louco. Mas e a Amazônia? Tipo assim, ele soltou essa pergunta do nada. Ele falou assim, o que isso daí se beneficia a Amazônia? Então foi essa a pergunta dele, do nada. Assim, putz, legal isso que você está falando, mas e como que isso daí é bom para a Amazônia? Era um fundo internacional, tá? Então, tipo assim, eu acho que isso tem cada vez mais sido olhado, né? E eu acho que tem oportunidade. Poxa, eu adoraria trabalhar num projeto de SROI. Ainda não caiu no meu colo nenhum. Da Ana, mas a gente troca bastante ideia de longe, assim. Então, assim, eu gosto bastante, acho que tem espaço. Não sei se um fundo brasileiro seria tão paciente a ponto de investir no desenvolvimento de uma coisa de longo prazo para impacto social. Então, tipo assim, ó, você vai desenvolver por 5 anos. Não sei, mas se já tiver acontecendo, se você já tiver ajudando alguém com aquilo, eu acho que aí sim tem mercado. Tem como captar. Entendi. E, Eu gente, adorei saber do exemplo da Ana Bezerra. Vou procurar. Muito obrigada, Irmã. Incrível. imagina. Nossa, Eu até Aruan, queria colocar aqui, vou querer esses perdão, contatos para convidar. com certeza eu te passo, né? Eu só vou colocar o seguinte, que não é porque a empresa ela tem fins sociais ou não lucrativos, ou até que ela tem fins sociais que ela não pode ter fins lucrativos, e mais, que o fundador não é remunerado, tá? O fundador pode ter um salário, e um bom salário, né? Lógico, a gente tem que sobreviver. Então, não é porque a empresa tem social ROI que o fundador não recebe dinheiro. Se você pegar o CEO da Patagônia, ele deve ganhar algum dinheiro por mês, entendeu? Então, eu estou querendo dizer o seguinte, mesmo que a empresa não gere lucros líquidos, não significa que ela não paga os salários dos seus colaboradores, nada mais justo. Então, se você está pensando em um projeto de social ROI, não pense que você não vai ter fonte de renda, você pode ter seu salário e captar investimento pagando esse salário, inclusive, mas que também esse faturamento seja usado para desenvolver coisas aí de impacto social. Né? E eu diria até que se tem toda essa consciência social e tal, do trabalho, do impacto, das pegadas e tal, os salários deveriam ser muito bons, né, para os engenheiros que estão trabalhando nessa empresa, não fosse só acumulado nos executivos e fosse bem distribuído, né? Se fosse possível, né? Mas mesmo não necessariamente, né? É interessante trabalhar às vezes em non-profit que mesmo que tenha essa consciência, ainda tá, tipo, paycheck por paycheck, assim. Então, a governança, né, como que se faz, como se roda uma empresa, depende muito, né, não só se é for profit ou non-profit, mas de quem lidera também a empresa. Então... Perfeito. E se você tem um projeto assim, Maria, ou alguém que está nos escutando aí, pense no B2B, né? Pense em relações com empresas. Pelo seguinte, hoje uma empresa listada na bolsa, uma empresa pública, né? Ela tem metas de ESG, tá? Então ela tem metas de sustentabilidade, ela tem metas de impacto social, ela divulga lá no relatório em dezembro, né? Essa empresa, ela precisa bater essas metas de impacto social. Ela pode, caminho 1, montar uma equipe interna para fazer isso, ou ela pode, caminho 2, contratar uma startup que faça isso, para ela poder botar no relatório dela. Tipo a Então, é Crop, uma forma... mas do impacto social agora, da Exatamente. diversidade, da conservação e tal. Entendi. Exatamente. Estão falando Você nome. investe em mim, sei lá, você investe em mim em Pfizer, e eu faço aqui um projeto na Amazônia e você usa isso aí no seu relatório de ESG. Tipo isso. Legal. Muito bom. Inclusive, se a Crop quiser fazer isso, a Symbio BR está de portas abertas para fazer isso por você. Vitor, Vitor não, Henrique, você pode fazer a sua pergunta. Beleza, obrigado. Ok. Então, era só uma pergunta, tipo assim, por exemplo, suponhamos que eu desenvolvi um produto legal, sei lá, só que vamos supor que eu consegui financiamento, sei lá, um PIP e tal, eu consegui desenvolver. Só que, por exemplo,
como é que eu faço esse tipo de comunicação para o meu público-alvo? Suponhamos que não seja uma coisa B2B, mas seja, sei lá, um produto para agricultores ou, sabe, algum tipo de coisa assim. Existe, tipo, agências que fazem marketing? Como é que faz isso? É meio novo, assim, para mim, eu não entendo. Legal. Então, você tem, exatamente como você falou, você tem dois caminhos, né? No B2B, geralmente a gente está falando de prospecção ativa, de ir atrás desses clientes, bater na porta das empresas, né? Ser um produtor rural, seja uma empresa grande. Vai lá e bate na porta. Quando a gente está falando no B2C, então um usuário final, uma pessoa física que vai usar aquele produto, a estratégia que é mais utilizada é marketing mesmo. Então, compra de mídia, né? Rede social, Google Ads, isso aí geralmente é o mais utilizado, né, para pessoa física. Eu vou te dar um exemplo de uma empresa que faz isso muito bem, Nubank. Faz muito bem, cara. Olha o Nubank na Copa do Mundo, olha o Nubank, o que ele faz, né? Eu acho incrível. Eu sigo a Cristiane Junqueira no Instagram, eu vejo as coisas que ela comenta. Eu acho sensacional. A minha experiência vem mais do B2B. Eu tenho experiência em montar processo comercial para B2B, que é o que eu fiz na Crop. No B2C, posso te ventilar algumas coisas. Então, eu acho que é por aí. Tá? É bastante marketing, rede social, compra de mídia, patrocínio de eventos, assessoria de imprensa, né, para sair em jornais, notícias. Eu iria nesse caminho. Saquei, bacana. E aí, por exemplo, você, assim, acho que depende, claro, tudo desse, sei lá, da subvenção e tal, mas o capital, geralmente, que eu tenho investimento para o meu negócio, eu consigo usar para marketing também, né, esse tipo de coisa, provavelmente. Ó, o PIP da FAPESP, tradicionalmente, ele não cobra esse tipo de gasto, ele é só para desenvolvimento tecnológico, serviço de terceiro, material de consumo, material permanente. Mas agora tem o PIP Sebrae, que a gente teve aqui na Crop, o PIP Sebrae. É 1,5 milhão e o Sebrae põe 500 mil. E o dinheiro do Sebrae você pode fazer o que você quiser. E você pode, inclusive, botar em marketing, você pode, inclusive, botar em mídia comercial, tá? Interessante, legal. Obrigado, Aron. Obrigado pela palestra. Imagina, cara, eu que agradeço a pergunta. Vou te dar uma informação. O iFood lucrou pela primeira vez esse ano, se não me engano, tá? O iFood passou anos sem ter lucro. Aí você fala assim, pô, como assim? Eu compro todo dia, né? Mas é verdade, porque o iFood é uma empresa preocupada em growth, crescimento. Então, cupom, marketing, pô, financiar bem-estar de motoboy, cara, isso custa dinheiro e come margem de lucro, né? Fica negativo mesmo. Mas é porque o objetivo da empresa naquele momento não é ter lucro, é criar base de usuários, para depois ela virar a chave e falar assim, agora eu vou lucrar. Ela vira a chave, para de mandar cupom, para de fazer financiamento, tanto marketing que ela fazia agressivo, e aí começa a entrar dinheiro. Então é isso que essas empresas grandes de TI geralmente fazem, e por isso dos layoffs, né? Elas estão alavancadas, geralmente com margem de lucro apertada ou sem lucro, e aí quando acontece uma crise dessa, pega elas, né? Exato. Interessante. Inclusive, antes os cupons do iFood, você pagava tanto, sei lá, R$10 por 10 cupons de R$10. Agora você paga R$10 para ter cupons de porcentagem de desconto. É verdade. Ai. Alguém tem mais alguma pergunta? Enfim, uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que passa por aqui é: como você vê o futuro da biologia sintética no Brasil e no mundo nos próximos anos? Legal. Ó, eu sou um entusiasta, tá? Eu gosto da tecnologia. Na graduação, eu sempre era aquele cara que gostava dessas aulas. Acho que é o futuro, acho que é uma próxima revolução. Acho que tem muita especulação em cima, né? Acho que como é pouco conhecido, as pessoas não entendem muito o potencial. O venture capital não entende muito o potencial. Os cientistas, eles tendem a valorizar demais os seus produtos e ficarem muito alavancados, com valuations esticados, que é o que a gente estava falando aqui. A própria Ginkgo passou por isso nas ações, né? Teve lá um período em que ela estava super valorizada, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para ser honesto na entrega do que a gente pode fazer e usar mais o conhecimento aplicado para transformar isso em produto. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, a gente tem potencial para curar os principais males da humanidade. Eu fui num evento que foi lá na véspera, inclusive, e teve uma pessoa que é fantástica, Júlio Moura, que foi dar uma palestra, e ele falou o seguinte, ó, se a gente estivesse hoje no SpaceX, olhando para a Terra, né, em uma imersão de negócios, com um monte de executivo lá, Elon Musk convidou a gente para ir no SpaceX, a gente ia pensar o seguinte, a gente ia olhar para a Terra e ia ver que tem aquecimento global, ia ver que a população cresce mais do que a gente pode oferecer de alimento, né, a taxa. Então, a gente ia ver um monte de problema que a biotecnologia e a biologia sintética podem solucionar. Então, a gente ia ver que isso é além de necessário, porque se a gente não fizer,
meio que o planeta morre no longo prazo, é uma oportunidade de negócio, né, para ganhar dinheiro com isso. Então, ajudar o futuro do planeta enquanto, né, por consequência, ganhar dinheiro com isso. Então, eu sou muito entusiasta e vejo com muitos bons olhos a biologia sintética. Muito obrigada, Aruan, pelo teu tempo, por sanar todas as nossas dúvidas. Eu achei uma conversa fantástica. Obrigada a todo mundo que participou aqui. Espero que vocês estejam nas próximas edições da SymbiOBR Talks. E até a próxima, galera. Muito obrigada por hoje. Obrigado, Cecília.